aula nós vamos tratar do dom ministerial de profetas, considerando que o contexto histórico-cultural da nova aliança e da antiga aliança. Na aula de número 5, nós tratamos e discorremos o dom de elocução, que é mencionado em 1 Coríntios capítulo 12, que também está dentro do ministério profético, onde nós falamos do dom, e eu deixei bem claro que o dom profético, ele abrange muito, né? Muitas pessoas têm revelação, mas não têm profecia. E as pessoas confundem a revelação com o ministério profético. Então, quando a Bíblia diz todos podem profetizar, está dentro de um contexto de, do dom da profecia em si, que é bem abrangente. Nós comentamos sobre este dom na aula de dom de elocução e, a princípio, quando vamos falar do profeta e do dom da profecia, do dom ministerial e do dom profético, a princípio parece não haver diferença alguma, mas há uma grande diferença de um para o outro, porque todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Uma pessoa pode ter o dom espiritual de profecia sem ter o dom ministerial. Como eu já falei, ela pode trazer uma revelação de coisas que aconteceram na sua vida e de coisas que estão acontecendo na sua vida, mas isso não significa que ela é um profeta, mas ela simplesmente está usando o dom da profecia. No Novo Testamento, o ministério profético foi instituído pelo próprio Cristo, quando lá em Efésios 4, capítulo 4, versículos 7 ao 11, fala sobre os 5 ministérios, né? O ministério pastoral, o ministério profético, o ministério apostólico, o ministério evangelístico e assim por diante. Ele foi instituído por Cristo quando o texto deixa bem claro que Cristo instituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros pastores, outros evangelistas. Então, o próprio Cristo fez instituiu esse chamado e não foi dado a todos. Pode ver que o texto fala a uns foi dado, a uns foi dado, então não é todos, né? Então, com o propósito, o profeta foi colocado com o propósito de ser porta-voz de Deus, mas não mais para uma revelação divina de coisas que estão por vir a respeito de Deus no homem, porque a revelação divina do que vai acontecer sobre a terra ou dos planos de Deus sobre a terra, tudo isso já foi revelado. Por isso que lá em Hebreus capítulo 1 fala que antes Deus falou por meio de seus profetas e agora por meio de Cristo. Então, essa revelação sobre o Messias, a vinda do Messias, a segunda vinda do Messias, o que vai acontecer com a igreja, com a humanidade, esse tipo de revelação divina, ela já foi fechada, né, nos seus canons. Não existe mais outra revelação, né? Tem gente que quer ser tão profeta que quer achar textos que não existem na Bíblia, dizendo que Deus deu uma nova revelação e que agora ela tem uma revelação de Deus para aquilo que vai acontecer. E quantas pessoas não erraram diante desse tipo de situação por querer acrescentar naquilo que já está escrito. Os planos de Deus já foi revelado aos seus profetas registrados no Antigo Testamento, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, o texto que eu já citei aqui, quando diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias por meio do seu Filho. Então, muitas pessoas pegam esse texto com algumas denominações para dizer que não existe mais profetas e não existe mais profecias. Mas o que esse texto está deixando bem claro é que as revelações de Deus acerca das profecias do Messias e da humanidade já estão concluídas. Tudo que deveria ser revelado foi revelado por meio dos profetas Jeremias, Isaías, né, e os profetas maiores, profetas menores, e agora por meio de Cristo. Não tem mais o que ser revelado a respeito daquilo que Deus está para trazer à humanidade. Hoje,
para trazer a mensagem divina. O profeta, ele traz a mensagem no sentido de encorajar o povo de Deus a se manter fiel à palavra e não se desviar do caminho. E para nos fazer lembrar as promessas de Deus contidas nas próprias Escrituras Sagradas. Por isso que é tão importante a gente conhecer as Escrituras, porque até quando um profeta vier falar conosco, nós precisamos entender se aquilo que ele está falando está de acordo com a essência do próprio Deus, né? Tem muita gente confundindo profetadas com profecias do próprio Deus. Tem muita gente, irmão, dizendo assim, diz o Senhor nesses tempos, e é um tempo do engano, é um tempo da apostasia, é um tempo onde o anticristo começa a se levantar para enganar, se possível, até os escolhidos. Então, ele não está preocupado em enganar quem já está enganado. Ele está preocupado em enganar, se possível, até aqueles que são escolhidos, os santos. Então, é um tempo de nós conhecermos a palavra e vigiar bem naquilo que nós escutamos, porque nós podemos estar ouvindo uma profecia de um espírito enganador, que a própria palavra de Deus diz que a profecia vindo de um espírito enganador pode sim enganar até aqueles que conhecem a Deus. Irmãos, eu queria pedir um favor para vocês. Quem puder, ligue para a Sandra ou para a Maria, porque hoje eu vou fazer uma limpa no grupo, e quem não estiver participando, a Maria eu sei que participa, a Sandra eu sei que participa, mas essa aula é muito importante. Quem puder, dá uma ligada para elas, tá bom? Então, o espírito do anticristo, que Paulo fala já está entre nós, é o espírito do engano. E o espírito do engano, ele vem, o espírito do anticristo, ele não vem falando aquilo que é do diabo. Ele vem distorcendo as verdades de Deus e usando as próprias verdades de Deus para enganar o povo, né? Então, muitas pessoas se enganam, achando que nunca vão cair no laço de um anticristo, ou de um espírito do anticristo. Mas a coisa mais fácil que tem é das pessoas caírem no laço do anticristo, nas conversas do anticristo, por não conhecerem as escrituras. E Paulo diz, porque estão indo e estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, se não fosse tão fácil, Paulo não falava que as pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, a profecia, ela precisa ser entendida dentro de um contexto específico. Ela não pode ser considerada superior à revelação daquilo que já está escrito, tá? A profecia, ela vem com um propósito específico no corpo de Cristo, na vida da igreja, numa pessoa em particular, mas nada além daquilo que já está escrito, né? Nenhuma palavra profética pode ter o objetivo de substituir ou revogar as revelações de Deus escritas, pois ela é a suprema profecia, que é a própria palavra de Deus, né? Porque tem muita gente por aí dizendo que teve sonho, que teve revelação. Ai, porque eu descobri que não vai acontecer assim, vai acontecer assado, que Deus mostrou em visão, né? Mas nada pode ultrapassar aquilo que já está escrito. O que está escrito, e Deus não vai mostrar mais nada além disso. A Bíblia deixa bem claro, quem tiver entendimento que ouça, né? A voz do Espírito é aquilo que o Espírito diz às igrejas, né? Se você quiser entender, você precisa buscar a palavra de Deus. É muito importante estudarmos a palavra de Deus nesse tempo, para não sermos enganados por espíritos enganadores. É muito importante estudarmos a palavra de Deus,
para que possamos ser libertos, né, das nossas trevas e das trevas que ainda habitam em nós, né? Porque a palavra de Deus é luz, né? Salmo 119, ela é luz para os meus caminhos, ela é luz para a minha vida. Então, só o fato de ler e conhecer, isso já traz libertação. Tem muita gente querendo fazer libertação, cair endemoniado, sair rolando no chão, mas a maior libertação é através do conhecimento da palavra de Deus. Quando você lê e se deixa, se rende àquilo que o Senhor está falando, né? Porque é diferente, tem muitas pessoas que leem, mas não se rendem à voz do Espírito. Hoje o dom de profecia, ele envolve a iluminação da palavra de Deus, né? E não uma revelação, né? Como os profetas antigos, Jeremias, Isaías e tantos outros, né? Até o próprio Moisés mesmo, como um profeta e grande profeta, ele deixou bem claro que haveria um profeta maior que ele. Então essas revelações já foram escritas, já estão seladas, como diz Apocalipse, com seus selos, e já estão fechadas. Mas o profeta de hoje, ele traz uma revelação, e essa revelação precisa estar dentro do contexto da palavra de Deus e do próprio Deus, né? Então nós precisamos conhecer a palavra para conhecer a Deus. Ontem ou antes de ontem, eu estava ouvindo uma live de um pastor que muitos crentes da nossa igreja gostam de ouvir e gostam de participar, e eu achei um absurdo uma profecia que ele entregou para uma mulher. Eu fico triste com isso, porque dá para ver o engano falando na boca de pessoas e as pessoas não perceberem que aquilo não vem de Deus. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Ele chegou para a mulher e disse que a mulher estava triste, numa tristeza muito grande, numa tristeza muito profunda, que há muito tempo ela não sorria, né? Ou seja, vai mexendo com a alma da pessoa e vai mexendo com a alma da pessoa. Aí depois ele chegou para a mulher e disse que foi uma palavra que foi liberada contra ela, e a palavra que foi liberada entristeceu ela. Aí ele disse, e a palavra veio da tua igreja, é um tempo novo para você. Ou seja, ele dividiu a vida da mulher. Ele colocou no coração da mulher uma seta maligna de ira, de ódio, de rancor, vai contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, eu tô dando esse exemplo vulgar, né, bem simples, para que vocês entendam como é fácil das pessoas serem enganadas. E a mulher chorava e todo mundo, aleluia, glória a Deus, e falando em língua. E ele falando, a palavra veio da tua igreja, veio, e começou. E eu falei, se nós temos o espírito da reconciliação, como diz Paulo, a qual Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos fez reconciliadores dos homens para com Deus, se Paulo diz na própria palavra de Deus que nós somos chamados a trazer uma unidade, né, entre os irmãos, como que eu uso a profecia para trazer uma divisão? Como que eu uso a profecia para deixar uma seta no coração de uma pessoa? Aí a pessoa, às vezes ninguém falou nada com ela. Às vezes a ofensa que está nela, achou que o que foi falado foi com ela. Aí ela vai e guarda aquela ofensa. Mas ela está na dúvida, né, se foi com ela ou não. Aí vem um espírito enganador como esse, chega para uma pessoa dessa, aí diz, olha, foi na tua igreja que foi lançado palavras contra você, e você está triste, você não sorri há muitos anos, mas agora você vai sorrir porque é um tempo novo. Aí a pessoa entende o quê? Bem que eu pensei, foi o pastor mesmo, foi a líder fulano, foi a cicrana, vou sair de lá porque Deus está falando que é um tempo novo. E nisso, a igreja, em vez de estar se reconciliando, trazendo unidade, perdão, porque a Bíblia diz, o que é que a Bíblia diz? E o próprio Cristo diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai até teu irmão, se apresenta a ele, né? E confessa, e arrepende, se perdoa, né? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz, olha, sai da tua igreja porque teu irmão não presta, porque teu pastor não presta, porque eles foram, né, falaram contra você mesmo. Olha, espírito de confusão, espírito de picuinha, como diz lá no Nordeste, espírito de mundiça,
né? Que não tem o que fazer da vida, porque o Espírito de Cristo e o que diz as Escrituras Sagradas diria para essa mulher: volta na tua igreja, se arrepende, fala com teu irmão, que muitas vezes nem machucou a pessoa, né? A pessoa que está toda ofendida, como ele mesmo disse, vem chorando de muitos anos, então já estava bem ofendida, né? Então qualquer coisa poderia ofender, não é verdade? Qualquer coisa seria uma ofensa para essa pessoa. Então a pessoa, ela traz essa profecia que eu estou trazendo como exemplo, eu trouxe como exemplo porque eu vejo muitos crentes da nossa igreja assistindo essas lives. Está totalmente fora daquilo que diz a palavra de Deus quando fala de volta com teu irmão, de se conserta, de se reconcilia, de perdão. Está colocando a mulher contra a igreja, mandando ela sair da igreja e ainda saindo com seta, ira, raiva e contenda, sendo que muitas vezes nada daquilo aconteceu. Isso são espíritos enganadores. Então tá aí um exemplo bem simples para que vocês entendam. Então o espírito da profecia, ele pode ser usado de 3 formas. E nós vamos ver isso nessa aula de hoje. Mas primeiro vamos ver o profeta no Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, conselheiros, salmistas, tinha cada um distintivo, cada um tinha um lugar distinto na história. Salmista era salmista, juiz era juiz, reis era reis, conselheiro era conselheiro. Nenhum deles logrou alcançar a estatura de um profeta, nem chegou a exercer tanta influência histórica como os profetas na Antiga Aliança. Os profetas exerceram considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento, porque eram eles que estavam compondo a própria palavra de Deus na Antiga Aliança. Tudo deveria ser muito bem registrado. Então vamos falar um pouco sobre, esses eram os profetas do Antigo Testamento, né? Então vamos falar um pouco sobre o conceito do profeta. A palavra profeta vem do grego profetas, da qual se deriva da palavra profeta em português, que significa aquele que fala no lugar de outro. Então os profetas falavam em lugar de Deus, baseado naquilo que eles ouviam, viam ou recebia da parte do próprio Deus. No Antigo Testamento, o profeta também era conhecido como homem de Deus. Isso está descrito em 2 Reis, capítulo 4, verso 21, quando uma mulher chega para o profeta e diz: homem de Deus, né? A minha casa está a ponto de ser levada, meu marido era teu servo. Isaías capítulo 20, verso 3, está descrito que os profetas eram considerados servos de Deus. Isaías 61, um texto bem conhecido, eu separei esse porque é bem conhecido. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O profeta, ele é um homem que tem o Espírito de Deus. Ezequiel capítulo 3, versículo 17, ele é uma atalaia, ou seja, ele é aquele que está sempre vigilante. Ageu 1, verso 13, o profeta também é um mensageiro. Os profetas também interpretavam sonhos, como Daniel, como José, interpretavam histórias presente e futura sobre uma perspectiva divina, tá? Isso inclui e está dentro do dom profético. Nós podemos ver isso acontecendo também nos dias de hoje. Um profeta, ele tem o dom de trazer revelações de sonhos, histórias, enigmas, né? Daniel tinha esse dom, José tinha esse dom de uma forma profunda, né? Eles também tinham atribuições de uma ordem nacional na unção de reis e governantes. Eram eles que decidiam os governos em Israel e os reinos em Israel. No Antigo Testamento, Deus vocaciona esses homens para falar em seu nome. Um exemplo, Samuel. Agora eu vou dar um exemplo que eu quero que vocês prestem atenção. Samuel, escolhido desde o ventre, consagrado pela sua mãe, nasceu dentro do templo e separado para esta função. Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Está em 1 Samuel, capítulo 3. Elias e Eliseu, né, também 2 profetas muito conhecidos. Temos também no Antigo também 2 homens,
chamados e separados por Deus para essa função. A profetiza Hulda e muitos outros profetas literários, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então, esses homens, eles tinham um conhecimento divinamente revelado. Eles recebiam conhecimento da parte de Deus no tocante às pessoas, aos eventos e à verdade redentora de Deus para a nação. O propósito primordial de tais conhecimentos era encorajar o povo a permanecer fiel a Deus e ao seu concerto, que é a palavra de Deus. As características distintas da profecia no Antigo Testamento era tornar bem clara a vontade de Deus àquela nação de Israel mediante as instruções, correções e advertências. Lembrando que Israel seria o modelo das nações. Israel seria o exemplo das nações. Por isso que Deus levanta profetas específicos dentro do contexto de Israel e para a nação de Israel, para instruir, corrigir e advertir. O Senhor usava os profetas para pronunciar o seu juízo antes mesmo dele ser desferido. De Israel e de Judá. Antes mesmo de alguma coisa acontecer, Deus mesmo já avisava por meio dos seus profetas. Brotaram profecias específicas a respeito na nação de Israel, no miolo de Israel. Muitas pessoas não gostam de Israel, muitas pessoas não gostam que falem de Israel. Deixa aí. Muitas pessoas não concordam quando pregamos sobre Israel, né? Ai, tá judaizando tudo, mas não é bem isso. Os maiores profetas, as maiores revelações, como disse Paulo, veio deste povo. Então, nós não podemos descartar o que Deus fez por meio da nação, já que ela seria o modelo para as outras nações. Israel, Judá, e desse povo brotou as profecias específicas a respeito do Messias, né, a respeito de Cristo, bem como predições sobre os eventos mundiais, que muitos já aconteceram e que muitos ainda estão para acontecer, né? A esses profetas no Antigo Testamento foi dado por poder divinamente outorgados. Nós podemos ver o profeta Elias fazendo descer fogo do céu. Nós podemos ver o profeta Elias em cima de uma montanha. Alguns homens, 50 homens, subiram a montanha para matar o profeta. E quando perguntaram, profeta, aí ele disse, eu sou profeta que desça fogo do céu. Aí o fogo desce e mata os 50 homens. Depois sobe mais outra equipe de homens. Profeta, ele disse, eu sou profeta, desça fogo do céu e os consuma. Então, esses homens receberam também poder de Deus, outorgados por Deus. Eram levados à esfera de milagres, curas e maravilhas pelo próprio poder do Espírito de Deus. Mas era específico, era Deus que escolhia fulano, cicrano, você vai, né, ser o profeta de ofício para essa nação. Eles tinham um estilo de vida característico. Os profetas, na sua maioria das vezes, eles abandonaram suas atividades. Nós podemos ver o profeta Eliseu, né? Estava lá arando a terra e de repente Elias joga a capa sobre ele. Quando o profeta jogava a capa sobre ele, aquilo era uma forma de unção. Então ele entendia que ele foi chamado para ser profeta. Então ele abandonou o arado, pegou o gado dele, fez um grande churrasco, né, para comemorar e despedir, e foi seguir o profeta Elias. Então eles abandonavam a sua vida corriqueira a fim de viverem exclusivamente para Deus. Aí Elias sai do campo e vai para a escola de profetas junto com Eliseu para aprender, né? E andando com Eliseu, como Cristo andou com seus discípulos, como diz a Bíblia, fazendo discípulos, né? Eles protestavam intensamente, e até hoje não mudou, e precisa ser assim, contra idolatria, imoralidade e iniquidade cometidas pelo povo, bem como uma corrupção praticada por reis e sacerdotes. Nós podemos ver Jeremias, a qual Deus chamou desde o ventre e diz para ele, não tenha medo,
porque tu vai enfrentar reis, governantes, eu vou colocar você diante dele, e diante deles não temas. E realmente, ele chegou diante de reinos, de nações, e profetizou a imoralidade, a idolatria, o pecado, o roubo. Né? Suas atividades visavam mudança santa, justa entre a nação, já que essa nação teria que ser um modelo para as nações. Suas investidas eram sempre em favor do reino e da justiça. Veja, um profeta ele precisa lutar em favor do reino. Lembra daquele pastorzinho que criticou a igreja, dizendo para a irmãzinha que ela estava triste por conta da palavra que foi lançada dentro da igreja dela e que aquilo machucou a coitadinha e aquela história toda? Então, ele estava sendo injusto com a igreja, que ele não conhece o conteúdo da história. E a Bíblia deixa bem claro que eles lutam pela justiça de Deus. Então, veja como é sério. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus antes de sair ouvindo qualquer coisa que se falam por aí. Eles não se preocupavam com os riscos pessoais que eles corriam. Você pode ver, Jeremias foi lançado dentro de um poço, de uma cisterna, com água, com barro. Eu imagino o pé dele cheio de ferida durante tanto tempo, em pé, dentro de um poço, sem poder deitar. Então, eles passaram por situações terríveis, né? Por amor à vontade de Deus. Então, o ofício do profeta, o ofício profético organizado em Israel, remonta os dias do profeta Samuel. Foi ele quem deu origem ao ofício de profeta como uma ordem e uma classe organizada. Eu já falei isso aqui, da escolinha de Samuel, foi ele que deu origem à escola de profeta. Nesse sentido, da escola de profeta e dando início ao ofício dos profetas, ele é o primeiro dos profetas. Porque se você for ver antes dele, nós vimos Abraão, foi profeta, nós vimos Moisés, nós vimos tantos outros homens antes dele que foram profetas. Mas como ofício, a partir da escola de profetas, veio Samuel. Então, por isso ele é considerado o primeiro dos profetas. A primeira menção dessa classe organizada na escola de profetas ficava em Ramá. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Diz assim, no Facebook está a Fran e o José, é isso? 1 Samuel 19, 20, fala assim, então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. Né? O texto deixa bem claro, sobre eles. Então Samuel era o líder desta congregação, dessa escola de profetas. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles também profetizavam. Olha que unção tinha essa escola, né? Essas escolas eram centros de vida religiosa, onde eles buscavam comunhão com Deus e aprendiam sobre a palavra de Deus, mediante orações, meditações, e em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao 12, nós podemos ver que eles não ficavam apenas orando, meditando, mas é evidente que estudavam as profecias, inquirindo sobre tempos e cumprimentos de tempos. Nós podemos ver isso na vida de Jeremias. Jeremias vai estudar a palavra de Deus e estudando a palavra de Deus ele descobre que Jeremias não, Daniel. Ele descobre que algo vai acontecer. Então é quando ele se coloca em jejum e oração e vai perguntar para Deus o tempo que vai acontecer aquilo. É quando Deus dá as 70 semanas, a revelação delas ao profeta Daniel. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12, eu vou ler, pois diz assim, a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram, examinaram, procurando saber tempos e as circunstâncias para a qual apontava o Espírito de Cristo, que neles estavam. Veja que Pedro deixa bem claro que o mesmo Espírito que estava em Cristo
estava sobre esses profetas, e estes homens não brincavam com a palavra de Deus. Eles examinavam, investigavam e procuravam saber tempo e circunstâncias para a qual o Espírito apontava a vinda do Messias e onde estavam e quando seriam. E a Bíblia diz, quando lhe pedisse as circunstâncias dos quais apontava o Espírito de Cristo, que nele estavam, quando lhe predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiram aquele sofrimento. Então veja que eles estudaram minuciosamente a palavra de Deus. Através dessa escola de profeta que cresceu em Israel, uma ordem profética e reconhecida, podemos ver ela dando continuidade na vida de Elias e de Eliseu, que também se tornaram líderes, né, mais na frente, dessa escola de profetas em Betel. 2 Reis, capítulo 2, versículo do 3 ao 5. Os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje, que o Senhor vai... Olha, esses homens, eles estudavam tão minuciosamente a palavra de Deus e os tempos e estações das coisas que estavam para acontecer, que eles sabiam que era o tempo de Elias ser arrebatado. E chegam para Eliseu e dizem: você sabe que o Senhor vai levar o mestre para os céus, separando você dele. Aí Eliseu responde: sim, eu sei, mas não quero falar sobre isso, né? Isso está em 2 Reis capítulo 2, então veja que Elias estava na frente da escola de profetas depois Eliseu. Então essa escola de profetas, o estudo sobre profecias estavam na vida desses homens. Eles estudavam diligentemente as escrituras e procuravam as revelações dos tempos e estações. Hoje nós estamos vendo um monte de profetada por aí que não conhece o conteúdo da palavra de Deus, não quer estudar, cheios de si, soberbos, gananciosos, que ainda enchem o peito e diz: eu não preciso conhecer a palavra de Deus, eu não preciso estudar a palavra de Deus, porque o Espírito vai falar quando eu não lembrar. Isso é uma tolice, né? Porque o Espírito não vai falar para ninguém que não conhece, tá? E ele só vai me lembrar de alguma coisa que eu conheço, né? Alguém só pode me lembrar: Ligiane, você tem uma agenda amanhã, se eu realmente tiver aquela agenda e souber disso. Ninguém vai me lembrar de algo que eu não sei, que eu não vi, não é verdade? Então, é uma tolice, é um texto fora de contexto quando usam esse versículo para, vamos dizer assim, para justificar, né, a sua diligência na palavra de Deus. Então, o profeta, eles encorajavam o povo a permanecer fiel conforme a palavra de Deus. Se essa é a função de um profeta de ofício, né, por que muitas pessoas não estão encorajando as pessoas a permanecerem firmes nas tribulações? Fazem como aquele pastor lá: tua igreja te magoou, agora Deus está te dando um novo tempo, né? Então, em vez de encorajar a pessoa a enfrentar a situação, ser fiel à palavra de Deus, está dizendo: foge, né? Sai disso, né? Então, totalmente fora do contexto da palavra de Deus. O profeta, ele é um porta-voz de Deus. Ele era alguém, estamos falando do profeta de ofício, ele é alguém que fala em nome do Senhor. Jeremias, capítulo 15, verso 19, eu fiz questão de pegar esse texto, porque é muito interessante. Jeremias, ele está falando com Deus a respeito de uma situação do povo. E ele pede perdão para Deus sobre algumas situações. E Deus fala para Jeremias, principalmente no versículo 19 do capítulo 15, diz: olha, se você se arrepender, né? Por quê? Porque Jeremias precisava se arrepender? Por passar a mão na cabeça do povo, né? Se você se arrepender de ter passado a mão na cabeça do povo e não ter sido como eu pedi para ser, então você voltará a ser como minha boca. Então veja que o próprio Deus fala para o profeta que o profeta é boca de Deus. Através de quê? De uma inspiração divina, falando do profeta de ofício, sempre lembrando a vocês, o profeta, ele recebe uma revelação que desvenda o oculto e anuncia os juízos
e emite os conselhos e as advertências divinas. Às vezes eles também predizem o futuro, né? Tem muita gente, como eu já falei na aula de elocução, que elas não predizem o futuro, mas elas têm uma revelação de algo que já aconteceu. Isso não é profecia, é revelação, que está no contexto profético, mas não é uma profecia. A profecia, ela sempre vai revelar um contexto futuro, né? Expressões como veio a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor, era uma forma usada pelos profetas de ofício para dizer, isso é um detalhe muito interessante. Só um momento. Para um profeta dizer, assim diz o Senhor, ou veio a minha palavra do Senhor, ele precisa ser provado nos poços mais profundos das pessoas. Ou seja, aonde as pessoas não conseguem ir, o profeta vai. Por isso que o profeta é meio doido da cabeça. Por isso que o profeta é meio solitário, né? Que ele fica numa confusão, vamos dizer, interna. Porque ele é provado nos poços mais profundos, aonde a pessoa não pode ir, o profeta vai, né? Aonde o povo não vê, o profeta precisa ver, só que ele sente na sua própria carne, né? Ele precisa passar pelos abismos mais profundos do homem, como, por exemplo, do ódio, a ira, a rejeição. Então, por isso que muitas pessoas dizem, o profeta, ele é solitário sim, porque ele precisa passar por esses abismos profundos do homem, e principalmente o ódio e a ira, para provar em sua carne, sentir em sua carne. Você pode ver o próprio Deus fazendo os seus profetas sentirem e passarem por situações. Você vê Jeremias apanhando do próprio pai, da própria família. Você vê os sacerdotes batendo em Jeremias dentro da própria casa dele. Então, são N situações na Bíblia onde o profeta ele é provado na carne. Isaías, você vê as pessoas rejeitando a palavra dele. Você vê Noé falando sobre o dilúvio, você vê o povo zombando dele. Então, o profeta, ele é esse cara rejeitado, odiado mesmo, por conta do espírito do engano. Mas ele precisa passar por isso. E passando por isso, ele tem autoridade de dizer assim, diz o Senhor. Por quê? Porque eu provei, eu sei o que eu estou falando. Tem muita gente aí, irmão, que não prova nada, não passa por nada, não sabe o que é os abismos das pessoas e querem ser profeta a qualquer custo. Todo profeta precisa experimentar no corpo as provações. Podemos ver Daniel. Daniel, ele quando perguntou para Deus a respeito dos tempos e estações das coisas que estavam para acontecer, escrito no livro de Jeremias, Deus dá a revelação para ele, mas ele passa 3 dias doente. Ele também precisa ser como uma folha branca, não uma folha riscada. Ou seja, veja Samuel, escolhido desde o ventre para a função de um profeta. Você vê Daniel e tantos outros, Jeremias, escolhi você desde o ventre. Então, ele é uma folha branca, ele não pode ter vindo da feitiçaria. Se ele veio da feitiçaria, ele é uma folha riscada. A qualquer momento ele pode reproduzir aquilo que ele ouvia e via na feitiçaria. Porque é uma linha muito fina o profético. Então, para uma pessoa que veio da feitiçaria e hoje é usado no profético, ele precisa estar guardado pela igreja e principalmente pelo pastor, né? E ser assistido genuinamente, assistido minuciosamente. Aí sim ele pode até ser um profeta genuíno, mas não um profeta de ofício, tá? O ministério do profeta é sempre devolver o caráter do povo. Ele sempre vai sentir indignação pelo pecado. Então, ele vai expor o pecado, o caráter do povo. E só se devolve o caráter quando você expõe a situação. Por isso que tem pessoas que não vai sair de um vício que ela tem escondido,
se aquela situação não for exposta. Tem pessoas que jamais vai sair, vamos dizer assim, acontece muito na igreja, o cara está em adultério, o cara está em prostituição, pornografia e tantas outras. Ele vai sempre continuar naquilo, por mais que Deus peça, por mais que Deus, né, fale, por mais que ele veja que seja errado, enquanto aquilo não for exposto. Por isso que Paulo vai dizer, conversa com teu irmão, se ele não se arrepender, chama uma testemunha, se ele não se arrepender, expõe, mas expõe para todos saberem. Aí sim, há uma possibilidade de libertação. Então, irmãos, até aqui, tá tudo bem? Alguma pergunta? Não, pastora. Tá tudo bem, pastora. Tudo bem, estamos entendendo sim. Amém. Então, ele expõe o pecado do povo para quê? Para restaurar o caráter, né? Então, não tem como você restaurar um caráter se não expor alguma coisa, né? Aí você diz, mas tem pessoas que falam do seu pecado, que se arrependem e continuam. Isso se chama iniquidade, tá? É diferente. O profeta tem uma missão de lutar contra a idolatria e zelar pela pureza religiosa. Por isso que o profeta é a pessoa chata da igreja, né? Ele luta pela justiça social e a fidelidade a Deus. Suas mensagens devem ser recebidas integralmente por toda a nação de Israel. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e aí saíram Jeosafá. Então ele põe em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Então, a mensagem do profeta, ela deveria ser recebida integralmente pela nação de Israel. Após a divisão do reino de Israel, os profetas passaram a ser perseguidos. Podemos ver a vida dos grandes profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Por quê? Porque as suas profecias confrontavam a nação. A obra redentora de Cristo Jesus pode ser encontrada profeticamente na lei de Moisés e nos profetas. Atos, capítulo 3, verso 24. E todo o Novo Testamento foi escrito à luz das Escrituras Sagradas da Antiga Aliança. Diz assim, e todos os profetas, quem está falando, Atos capítulo 3? Pedro. E todos os profetas, desde Samuel, ou seja, desde o primeiro profeta, lembra da escola de profetas? Desde Samuel, todos quanto depois dele falaram e anunciaram esse dia que eu estou falando com vocês. Pedro, no seu grande discurso, que vieram 3.000 almas para o Evangelho de Cristo. Nesse texto, Pedro apresenta o perfil de Cristo no Antigo Testamento. As coisas não se dividem, as coisas se unificam. Dá para vocês entenderem? Provando assim que os últimos episódios para selar as Escrituras com selos, como diz Apocalipse, estavam se cumprindo. Amém? Então vamos a falar um pouco sobre o profetismo. Em outras palavras, profetada, sei lá o que você quer entender. O profeta Joel deu início a esse movimento e João Batista não somente encerrou o profetismo em Israel, mas também foi o arauto de Cristo. O objetivo, princípio deste movimento é restaurar o monoteísmo e combater a idolatria, denunciar a injustiça social e proclamar o dia do Senhor. Estamos falando do profetismo, nós vamos entrar no outro assunto. Com o objetivo de reacender a esperança messiânica do povo. Nesse período, sobressaiu o sofrimento e marginalização dos profetas, de homens dignos de referência. Podemos ver João Batista, né, tendo sua cabeça arrancada, ele que gritou: arrependei-vos, arrependei-vos. Eles eram dignos de reverência, eram homens dignos de honra. Agora estavam sendo maltratados e sem valor. Quando profetizaram e diziam: assim veio a minha palavra do Senhor, como Jeremias, assim diz o Senhor,
Ouve, ó Israel, o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, e veio a minha palavra do Espírito Santo, Atos capítulo 3. Isso foi, irmão, para que você entenda que as Escrituras foram inspiradas pelo próprio Espírito de Deus. Então, o profeta, no Novo Testamento, vamos entrar num assunto bem interessante agora, no início da igreja e no ministério profético, em conjunto com o ministério apostólico, teve um papel fundamental de lançar o fundamento do edifício que é a igreja. Cristo é o fundamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Porém, foram eles que lançaram o fundamento através dos ensinamentos sobre a pessoa e a obra de Cristo. Esses profetas foram mestres inspirados a quem veio a palavra de Deus, os quais eles transmitiram às pessoas fielmente a respeito do próprio Cristo. Era um pequeno grupo de mestres inspirados, associados aos apóstolos, que juntos davam testemunho de Cristo e cujo ensino era fruto da revelação. Muitos deles andaram com Cristo e viram a Cristo. Nós podemos ver um exemplo, Paulo, trazendo a revelação da palavra, a qual Deus já havia anunciado. Ele está lançando um fundamento sobre um fundamento, que é Cristo. Efésios capítulo 3, verso número 5. Esse ministério não foi dado a conhecer aos homens da outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Esse ministério não foi conhecido aos homens de outra. Esse ministério não foi conhecido aos homens de outra geração. Ele está falando de Isaías 19, 25. O profeta ele aguardava o dia em que Deus unificaria o seu povo, trazendo igualdade entre judeus e gentios. Então, Paulo está dizendo uma revelação do profeta Isaías, que Deus ia unir judeus e gentios. A nação de Israel não seria somente uma nação exemplo, mas agora todas as nações fariam parte desse povo de Deus, unificando a Israel, enxertando neles, né, as outras nações. Então, Paulo vai dizer, esse ministério, falando desse ministério de unificação, não foi conhecido a outras gerações, mas agora, por meio do Espírito, está sendo revelado aos apóstolos e profetas. Então, veja que eles lançaram fundamentos ao fundamento que é Cristo, que já existia. Esses santos e profetas, isso significa que não é uma revelação dada apenas por Paulo. Em termos práticos, isso significa que a igreja estava sendo edificada sobre as escrituras da palavra de Deus, a qual já foi lançada pelos profetas, como eu já citei o texto de Hebreus 1, né? Antes Deus falou por meio de seus profetas e agora por meio de Cristo, e agora eles estavam lançando fundamento diante daquilo que era a própria palavra de Deus. Em termos práticos, isso significa que a igreja está sendo edificada sobre as escrituras sagradas. Né? Muita gente despreza o Antigo Testamento, mas olha aí um texto-chave para isso, e tantos outros. Né? O profeta na Nova Aliança não tem o objetivo de ungir reis, profetas, sacerdotes, governos, nem ungir outros profetas em seu lugar. Não. Mas tem a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus no momento de necessidade. Veja em Atos capítulo 11, verso 28, uma grande necessidade. Um dos profetas, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome assolaria todo o mundo romano e que o fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então veja que depois de passarmos ali vários dias, Atos capítulo 21, 10, esse mesmo profeta vai anunciar aos apóstolos o que iria acontecer. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro. Tomou o cinto de Paulo, amarrou as suas próprias mãos e pés e disse: assim diz o Espírito de Deus. Dessa maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, Ágabo está revelando
uma situação que iria acontecer por Paulo, onde a igreja ficou agitada, pedindo para que Paulo não fosse, né, e nem descesse para aquele lugar. Então, no Novo Testamento, os profetas, eles direcionavam a igreja. Eles traziam a mensagem necessária no momento em que era necessária, a qual a igreja estava precisando. O profeta, ele deve ser reconhecido pela igreja e pelo pastor. Não é simplesmente, irmão, chegar na igreja e dizer eu sou profeta, né? Eu tenho o dom da revelação, não. As profecias dele precisam estar expostas para a igreja, pelo pastor da igreja, precisa ser vista, né? Ah, aconteceu o que o cara falou mesmo. Não, precisa ser provado e observado, tanto pela igreja como pelo pastor, e aceita pelo povo, para poder ele ser um profeta da igreja, tá? Não é simplesmente chegar e ter o dom e querer ser, né? Há uma grande importância no termo profeta no Novo Testamento. O ministério de profeta, juntamente com o apóstolo, era um dos pilares da igreja no primeiro século. Efésios capítulo 2, versículo 20. O profeta, ele era um porta-voz de Deus. Ele recebia revelações diretamente do Senhor e a transmitia para a igreja local. E aquilo que ele falava vinha do Espírito de Deus. Para quê? Para as necessidades da igreja, né? Tem um monte de gente que chega na igreja, não fala nada com nada, mas elas querem... Irmãos, a reunião do Google Meet parou para vocês? Vocês estão me ouvindo? Então vocês... Ah, tá, ok. Obrigada, Mônica. Deus abençoe. Então vamos continuar por aqui, eu não vi. Então o profeta, ele precisa ser assistido pelo pastor, tá? Ele não é simplesmente chegar na igreja, sair profetizando na vida das pessoas. Tem muita gente... Quando isso acontece na nossa igreja, as pessoas ficam profetizando na vida de outras pessoas, logo a gente chama a pessoa de canto que recebeu a profecia para saber como foi aquela profecia. E as notícias que nós temos não são muito boas. As notícias que nós temos olha, não falou nada com nada, não falou nada a ver com a minha vida, não testificou, né? Então, e essa pessoa, ela insiste em querer ser profeta. Isso acontece muito dentro das igrejas, né? Então, nós precisamos entender que o profeta, para ser reconhecido pela igreja, ele precisa estar debaixo do pastorado da igreja, tá? O ofício do profeta neotestamentário. Vamos falar um pouco sobre isso. Os profetas do Novo Testamento, no princípio da igreja, exercem uma autoridade semelhante à dos profetas do Antigo Testamento, semelhante. Sendo que a missão principal dos profetas no Antigo Testamento é transmitir a mensagem divina através do Espírito Santo para encorajar o povo a permanecer fiel conforme os preceitos da nova aliança. Às vezes, esses profetas, eles predizem o futuro conforme o Espírito revela, como nós podemos ver o profeta Ágabo falando o que vai acontecer com Paulo. Vendo o profeta Ágabo dizendo que uma fome estava por vir, então a igreja se prepara. Basicamente, o ofício do profeta, no princípio da igreja, inclui o seguinte: proclamar, interpretar a palavra de Deus e as profecias, cheios do Espírito Santo, chamados por Deus nessa função. A sua mensagem deve admoestar, exortar, animar, consolar e edificar. O dom de profecia no Novo Testamento, ele é de uma maneira regulada. Uma mensagem, um relato em palavras humanas, por exemplo. Ele não vai falar como o profeta Jeremias falou, né? Veja um caldeirão, o reino norte, aquela coisa toda. Não. Ele vai falar
com palavras que você compreenda, muitas vezes que tem a ver com a sua vida. Para quê? Para edificar, outras vezes para consolar você. E detalhe, quando um profeta vem falar com você, Deus já está falando com você, através de acontecimentos, de situações, às vezes de sonhos. Muitas vezes quando o profeta vem, ele vem só para confirmar aquilo que você sabe que Deus está fazendo em você, né? Então ela vem muitas vezes como um consolo e em relatos humanos, que você entenda, está no seu conteúdo, né, da tua vida. Geralmente as profecias são dadas quando os crentes estão reunidos, né? Vamos dizer, como igreja, como corpo de Cristo. É baseado em uma revelação espontânea, pessoal do Espírito Santo. Não é mais como no Antigo Testamento, para uma nação, né? Temos os profetas que profetizam sobre nações, temos profetas que profetizam sobre lugares, mas o profeta no Novo Testamento não é uma regra, mas geralmente ele envolve o pessoal, vindo do Espírito, de uma forma espontânea, específica para uma pessoa, para a sua edificação, com o propósito de encorajar, de consolar, né, de dar direção para aquilo que Deus já está ministrando no coração dela, né? Mas não necessariamente livre de uma mistura de erro, tá? Acontece do profeta errar? Acontece. Samuel, primeiro dos profetas, ele olhou a aparência e Deus disse, não olha a aparência. Ele quase derrama azeite na cabeça de um cara que não era para ele derramar, que não era para ele ungir, né? Então ele vai e Deus fala com ele e diz, não, Samuel, não veja a aparência, né? Esse cara pode até ter cara de rei, mas não é esse que eu quero ungir. Então o profeta ele pode errar. Como eu disse, ele anda numa linha muito fina entre o Espírito, entre Deus, né? E o mundo ou o diabo, né? Então ele precisa estar muito, vamos dizer assim, do lado do Espírito para que ele não erre. Mas às vezes o fato de ter ocorrido muitas coisas, ele pode sim errar, ele pode sim olhar a aparência como Samuel orou, né? E pode sim ter uma mistura de erros, sim. Isso acontece nas profecias no Novo Testamento. O profeta, ele anda em uma linha muito fina entre a alma e o espírito. Então, ele precisa dessa assistência pastoral, né? Ele precisa andar com o pastor para ser observado. Então, por quê? Porque há 3 tipos de profecia. A profecia da carne, a profecia do diabo e a profecia de Deus, tá? A profecia da carne, ela é levada muito pelas emoções. Quando o dom da pessoa, o dom profético, é usado pela alma da pessoa, né? Então, ela vai olhar as aparências, ela vai olhar o que está acontecendo na vida da pessoa e ela vai usar o dom por meio da alma dela, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que muitos se achegarão a Cristo e vai dizer, eu profetizei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu falei em teu nome. Aí Jesus vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque uma pessoa dessa usou o dom da profecia que estava nela pela sua alma. E, irmãos, isso é muito sério e muito perigoso, porque se a alma dessa pessoa for maligna, ela pode estar te amaldiçoando e não te abençoando. Ela pode estar te desviando do caminho do Senhor. Talvez no momento que era para Deus te exortar, a pessoa está dizendo que Deus está passando a mão na sua cabeça. Aí você, né, como aconteceu com o profeta Jeremias, Deus falando para a nação que eles iam ser julgados, que um reino ia vir contra eles. Aí veio o profeta mentiroso e disse, mentira. Quebrou o jugo de Jeremias e disse, não, Deus não vai fazer isso com o povo, não. Então acontece do profeta mentiroso o ser usado pelas suas emoções e pela sua própria alma, onde a pessoa apenas sente o que os seus olhos veem. Talvez você já passou por isso, já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu muitas vezes. A profecia que vem do diabo é quando a intenção da pessoa é maligna.
Então ela vai entregar uma profecia porque ela está sendo inspirada pelo diabo. Lembrando a vocês que o diabo quer usar o que você tem. Ele quer usar o poder de Deus que está dentro de você. Então, quando a pessoa não tem obediência com a igreja, com o pastor, com o seu líder, quando a pessoa não tem reverência na língua, no falar, adora, fala demais da vida dos outros, quando a pessoa chega de contenda, de confusão, uma pessoa dessa está cheia de malignidade. A tendência de uma pessoa dessa é ser usada pelo diabo e entregar uma profecia inspirada pelo próprio diabo, né? Isso pode acontecer, isso está na Bíblia, né? E muitos ainda usam o nome de Deus em vão, como quebrando o mandamento de Êxodo, capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Eles dizem estar falando em nome de Deus, só que na verdade é pecado contra o terceiro mandamento. Não usar o nome de Deus em vão, né? Porque estão cheios de malignidade, de desobediência. Irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro. Se você não consegue ser obediente e nem ouvir os profetas de Deus aqui na terra, você vai ouvir e ver o que você não conhece, que são as coisas espirituais. O próprio Cristo contou e relatou uma parábola a respeito disso, uma história a respeito disso, né? Como que você vai ouvir o espírito, como que as pessoas vão ouvir as coisas espirituais se elas não conseguem nem observar aqueles que estão face a face com ele? Se eu não consigo ser obediente com o meu pastor, se eu não consigo ter unidade com a minha igreja, se eu não consigo gostar dos cultos e participar dos cultos, entenda uma coisa, você nunca vai ser obediente a Deus, que você não vê. Você nunca vai ser obediente às coisas espirituais, que você não conhece. E você nunca vai estar na eternidade em um culto eterno, porque você não tem nem prazer de estar num culto que você vê e que você conhece, quanto mais as coisas espirituais. Paulo vai falar sobre isso, Cristo vai falar sobre isso, né? Então tem muitas pessoas levando o nome de Deus em vão, porque a intenção que está dentro do coração dessas pessoas são malignas, né? Como eu relatei aquele pastor, em vez de convencer a irmã do pecado que estava dentro dela, de divisão, de ira, de falta de perdão, ele disse: olha, sai daquela igreja lá, porque, né, o teu pastor, o teu líder, você foi magoado com palavras lá dentro, né? Então, irmão, ou indiretamente, muitos têm falado isso, às vezes eles nem usam essa palavra, mas diz: olha, foi dentro da tua igreja que você foi machucado, viu? Deus viu, ou seja, está passando a mão diante de uma falta de perdão, né? Se fosse o próprio Espírito de Deus falando pela boca de uma pessoa dessa, ele dizia: vai lá, pede perdão, se conserta com teu irmão, não é isso que está escrito? Então, se o profeta profetiza de acordo com o que está escrito, ele não pode mudar, né? Ele não pode sair da visão do Espírito, ele tem que profetizar de acordo com aquilo que está escrito, né? Então, por isso que é muito importante nós avaliarmos as Escrituras, avaliarmos as profecias de acordo com as Escrituras, né? E Paulo deixa bem claro que a gente não pode julgar o profeta, mas julgar a profecia, porque às vezes, como o profeta é uma linha muito fina, a pessoa pode estar profetizando pela sua alma, então não julgue ele, julgue a profecia. Então o que é que eu vou fazer? Já que ele tem essa tendência, ele errou por naquele momento ter profetizado por uma emoção, eu tenho que observar se aquilo serve para mim. Ou é isso mesmo que Deus tem falado para mim? Deus me trouxe até aqui para chutar o pau da barraca? Deus me trouxe até aqui para simplesmente usar esses irmãos, como muita gente faz, usa a igreja, usa o dom da igreja, usa a sabedoria do pastor para dar direção à vida dela, depois ela chuta o pau da barraca, vai para onde quer, né? Então, nós precisamos observar bem, irmão, nosso comportamento, para saber que espírito está se movendo dentro de nós. Já a Bíblia vai dizer que legiões de demônios estavam dentro de um homem, né? Então, 3 espíritos podem falar pela boca de alguém. Então, nós precisamos prestar muita atenção se aquilo que está sendo falado está de acordo com as Escrituras Sagradas, né?
A profecia que vem do Senhor, ela precisa ter 3 princípios, bases, que está escrito no Novo Testamento. Deus nunca vai falar somente de vitória, meu irmão. Esse povo que só profetiza vitória, 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 que faz você fugir de situações em vez de você encarar situações, que fazem você ter raiva do seu irmão, raiva da tua igreja, ao invés de você se reconciliar, se consertar, porque quando a gente se reconcilia, se conserta e perdoa, nós temos maturidade. Quando a gente foge e se esconde, nós estamos agindo como meninos. Então a profecia que vem do Espírito de Deus, ela tem princípios de Deus. Deus nunca vai falar somente de vitória. Tem um momento que ele vai exortar. Ele vai dizer, olha, você está indo pelo caminho errado. Você está buscando lugares errados. Você está indo e colocando teus pés e tua família no lugar errado. Você está indo para um abismo. Deus vai exortar, como Deus tem exortado por meio da sua palavra nos últimos dias. Efésios 4,16 diz que o objetivo da função profética no Novo Testamento é o aperfeiçoamento da igreja, com vista a uma maturidade espiritual. Muitas vezes Deus vai pegar a pessoa e vai dizer assim, olha, Deus quer você aqui no altar. Olha, Deus quer você aqui trabalhando na obra. Deus está dizendo, olha, sai do mundo que você está. Sai, esquece as coisas que você está vivendo e passa a viver aquilo que eu tenho para você. Deus está exortando com amor, né? Então, as profecias do Novo Testamento, ela precisa aperfeiçoar a igreja. Muitas vezes Deus vai dizer, vou te abençoar sim, vou abrir uma porta sim, mas antes tenha fé, mas antes tenha isso, mas antes, né, se conserta com a tua igreja. A profecia, ela precisa ter um objetivo, um aperfeiçoamento, ela nunca divide. Ela nunca vai fazer você sair de um lugar cheio de ira, de ódio, de rancor, mas também não vai te iludir com vitórias e obas-obas, né? Então, se a pessoa desempenha uma função profética dentro da igreja e não for permitido trazer a mensagem de repreensão e advertência, de denunciar o pecado, a igreja não é mais lugar para o Espírito Santo. E isso está acontecendo muito nos últimos tempos. É um tal de receba, 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 Deus está te vendo, Deus está, sabe? É um tal de, vamos dizer assim, egocentrismo muito grande, onde os homens se enchem de si mesmo, porque eu, né? A pessoa, ela precisa desenvolver uma mensagem de repreensão, de advertência. Ela precisa denunciar o pecado, ela precisa denunciar a iniquidade. E se o pastor não pode denunciar o pecado, se o profeta não pode denunciar a iniquidade, se o profeta não pode advertir a igreja já não tem mais o Espírito Santo. O povo já não conhece mais a voz do Espírito. Em João 16, do 8 a 11, o próprio Cristo fala, e quando ele vier, o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque não crê em mim. Porque não crê em mim, ele tem que convencer da justiça. Eu vou para o Pai e vocês não me vereis. E por que do juízo? Porque o príncipe deste mundo está sendo julgado. Então a profecia, ela precisa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ela não é somente palavras de vitória, né? Como muitos pastores têm feito por aí. Eu estou citando pastor porque foi o que eu vi nas últimas lives. Pastor dizendo para crente, assim diz o Senhor, você está magoado com a tua igreja, uma palavra veio contra você, e por isso que você está triste, né? Um homem desse está convencendo a pessoa de que juízo, de que justiça, de que pecado. Não, está colocando ela contra a igreja, espírito de divisão. Então nós precisamos ter discernimento profético
para saber quem é falso profético e quem é verdadeiro profético. E no terceiro tópico da revista, isso deixa bem claro. Como discernir o falso do verdadeiro? A palavra de Deus nos adverte que haverá entre nós, dentro da própria igreja, o próprio Paulo, Pedro, vai advertir que dentro de nós, no meio da igreja, vai ter sim falsos profetas. Por isso que você tem que ter cuidado para a igreja que você vai, você tem que ter cuidado a profecia que você ouve, porque você pode estar ouvindo a profecia de um lobo, como disse Jesus. Você pode estar ouvindo a profecia de um falso profeta. Você pode estar recebendo uma direção que não vem de Deus, mas vem do espírito do engano. E o espírito do engano, como eu disse, do anticristo, ele não vai usar as coisas do mundo, ele vai usar a palavra de Deus para enganar. Por quê? Porque ele distorce a verdade em mentira, né? Então, 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3, você pode ver o diabo no jardim do Éden distorcendo as verdades de Deus no ouvido de Eva. Ele não falou mentira, ele distorceu. Você vê o diabo em Lucas 4 distorcendo a palavra de Deus no ouvido do próprio Cristo no deserto, né? Então, o espírito do engano não está no bar, não está no vício, não está, irmão, não está. Ele está dentro das igrejas para enganar, se possível, até os salvos. 2 Pedro, capítulo 2, verso do 1 ao 3, diz assim: muitos seguirão os caminhos vergonhosos. Olha o que diz a palavra de Deus. Caminhos vergonhosos desses homens. E por causa desse tipo de homem... Artemis, eu não sei o nome dele, mas é uma igreja pentecostal. Procura no Face, igreja pentecostal. Ele profetizou umas coisas que não tem nada a ver com o contexto da palavra de Deus. Acho que a metade da nossa igreja está lá. Se você ver os irmãos da igreja lá, você vai ver. Então, olha o que diz. Ele profetizou uma divisão no coração de uma mulher. Também não sei para que mulher que ele profetizou, porque o vídeo não mostrava. Mas... às vezes eu estou no Face, como a gente é pastor, segue muitas igrejas, então a gente para ouvir uma coisa. E no momento que eu parei para ouvir, ele estava profetizando na vida de uma mulher. Então ele colocou a mulher contra a igreja, quando ele falou, né? Você foi magoada dentro da tua igreja, Deus está te dando um novo tempo, né? É um tempo vamos dizer assim, praticamente em outras palavras, você sair de lá. Ele, se ele tivesse sido usado pelo Espírito Santo, ele ia dizer, perdoe, perdoe. Eu conheço uma profeta que quando ela vai falar a alguém e que ela vê que a pessoa está magoada com alguém, ela tem o costume de dizer, perdoe, perdoe. Se você não perdoar, essa situação tua não vai se resolver. Essa profeta é bem conhecida no meio de vocês e ela tem esse costume de falar isso. Mas muitos profetas... como diz Pedro, né, homens vergonhosos que por causa deles estão defamando o caminho da verdade, esses homens, eles estão distorcendo as verdades de Deus e por conta disso, irmão, muitas pessoas não querem mais saber da igreja. Quantas pessoas não querem mais ir aos cultos? Quantas pessoas não querem mais saber de Deus? Por quê? Foram magoados com falsos profetas. Sim. Se um profeta chega para uma pessoa, como esse pastor, e diz, você foi magoada dentro da igreja e Deus viu? Deus viu você sendo magoada, mas Deus está enxugando tua lágrima. Mas se fosse o próprio Espírito de Deus, ele dizia, olha, eu vi a situação, mas perdoa, porque eu te perdoei, né? Aí, por conta desse tipo de situação, a pessoa sai da igreja magoada por uma ofensa que estava nela. Às vezes não está nem na outra pessoa, né? Aconteceu na nossa igreja. Da Magali chamar a atenção de uma irmã para ela se posicionar num culto que elas estavam fazendo, só que a Magali não enxerga. A Magali não viu quem estava depois da irmã. Infelizmente, a Magali não tem visão para isso. E a Magali, quando fitou o olho, só viu a irmã e disse, irmã, vamos entrar em fileira aí para a gente organizar, senão daqui a pouco começa o culto. E a irmã estava ofendida. Então se ofendeu quando a pastora Magali chamou a atenção dela, que ela falou que não era eu, porque não era eu, e ela veio contra mim, que não sei o quê. Então olha a situação que a pessoa criou dentro de si e até esqueceu que a pastora Magali não enxerga, ela é cega, ela vai enxergar o quê? Se fosse outra pessoa que não estivesse com a ofensa dentro dela,
ela iria pensar automaticamente que era o lógico. Não, ela não falou comigo. Ela não está me enxergando quem está aqui, então ela achou que fui eu. Depois eu converso com ela. Isso era o sensato, não é verdade? Aí a pessoa vai para outra igreja. Aí chega na outra igreja, ouve uma profecia dessa, aí ela fica com mais raiva ainda da igreja onde ela estava. Em vez de perdoar, de haver reconciliação, de haver conserto, de haver exortação sobre a situação, né? Esses falsos profetas estão envergonhando o nome de Deus, como diz Pedro em 2 Pedro, capítulo 2. Atos, capítulo 20, verso 30, Ártemis, é porque tem tantas profecias no Facebook, nessas lives, por aí afora, que se a gente for citar nome, a gente passa o dia citando nome, né? Portanto, de tantas profecias, a Maria está dizendo, distorcidas, muitos esfriam na fé. É uma realidade. Só que, muitas vezes, deixa eu que vocês entendam uma coisa. Quando o profeta vem falar com você, é porque você não está entendendo o que Deus está fazendo. Então, o profeta precisa vir te avisar. Acontece de Deus falar, eu amo você, eu quero restaurar a tua casa está em silêncio. Você talvez não está vendo o silêncio, talvez você não está vendo, vamos dizer assim, a calmaria. Talvez você está passando por um tormento que você não consegue enxergar a calmaria. Então, Deus, ele está falando com você aquilo que ele está enxergando. Então, você só precisa, o que é que diz Paulo? Avaliar a profecia. Deus, o Senhor falou comigo assim, o que é que eu não estou enxergando? Isso tem a ver comigo? Me dá um sinal. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, é pedir sinal para Deus, né? Aí Atos capítulo 20, verso 30, diz assim, e dentre vocês mesmos se levantarão homens, olha o que diz o texto, dentro da igreja se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Irmãos, quantas pessoas, eu vou falar da nossa igreja, porque eu tenho autoridade de falar da minha igreja, dentro da nossa igreja, ficaram tentando atrair discípulos para si, fazendo-se profeta, né? Que eu tive uma visão, porque o fulano está em pecado, porque esse crânio está não sei o quê, e começou a juntar uma patotinha de gente na casa dela, tomando café na casa dela, o nome começa com C, todo mundo sabe, e tomando café na casa dela, todo aquele povo que saiu da igreja ia para lá, para falar mal do pastor. Por quê? Porque ela se autotitulou profeta e fez daquele povo que saiu da igreja discípulos dela, né? Torcendo as verdades de Deus. Nós descobrimos isso porque essa semana um deles veio pedir perdão, né? E ele viu que estava tudo errado. Então, irmãos, esse tipo de gente tem dentro das igrejas. E é muito fácil de você observar. Ela não é submissa ao pastor. A pessoa não é submissa à igreja. Ela não consegue servir da forma certa. Ela está sempre contra. Em 1 Timóteo 4,1 diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos dias, isso são as cartas pastorais de Paulo, ensinando a Timóteo a como dirigir a sua igreja. Olha o que ele diz, e nos últimos dias, diz claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, isso está acontecendo, é um monte de crente macaco, pulando de igreja em igreja, a fim, olha o que diz o texto, a fim de seguir espíritos enganadores, e olha o que diz mais Paulo a Timóteo, e doutrinas de demônios, tudo, irmãos, que transforma as verdades de Deus em mentira, usando a própria palavra de Deus, são doutrinas de demônio. Lembre-se que Satanás usou a própria palavra de Deus para enganar Eva. Lembre-se que Satanás, em Lucas 4, usou a própria palavra de Deus para enganar o próprio, tentar, né, tirar Cristo do seu caminho, né? Ele chega para Cristo e diz, olha, está escrito, né, que se tu pular daqui e o Senhor vai dar ordem ao teu respeito e tu não vai morrer, pula, né? Ele está usando a palavra de Deus. Quantos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos
Estão usando a palavra de Deus para desviar as pessoas dos caminhos a qual Deus colocou. E Paulo deixa bem claro, para seguir doutrina de demônios enganadores. Por quê? Porque vem de dentro da palavra de Deus para enganar o povo. A missão principal desse falso profeta é corromper a fé dos salvos. É destruir a unidade da igreja. Então preste bem atenção. Se dentro da igreja tem alguém que está inflamando a unidade entre os irmãos, provavelmente uma pessoa dessa está cheia de espírito enganador e de doutrinas de demônios, tá? Como que eu posso identificar? Como que eu posso saber que essa pessoa está em nosso meio? Primeiro, a Bíblia deixa bem claro, observar os frutos. Nós, para distinguir entre o falso profeta e o verdadeiro profeta, observando os frutos. Na revista que nós lemos está escrito simplicidade e arrogância. Não gostei muito da palavra simplicidade, porque ela se abrange em muitas formas. Mas vamos seguir o ritmo. A simplicidade é uma das características marcantes na vida de um homem de Deus que desempenha a função profética. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos, né? Então, essas pessoas que não são submissas ao reino de Deus, não são submissas à palavra de Deus, ao invés de trazer unidade, ao invés de trazer perdão, trazem rancor ao coração, como esse pastor que eu dei o exemplo, né? Ao invés de trazer a unidade da igreja, ela traz a divisão, né? Como essa diaconisa que eu citei, né? Aqui agora há pouco. Eles se acham superior às outras pessoas. Eles acham que o dom que está neles sempre é superior àquele que está pregando. Ele acha que o dom que está nele é sempre superior ao do pastor, ao do líder, aos demais irmãos. Isso, irmão, é um princípio de um soberbo. E todos nós sabemos que essa soberba, como diz a Bíblia, vai atraí-lo para a sua própria queda. Muitas pessoas estão cheios de si mesmos e se tornam superiores aos seus líderes. Os crentes da igreja em Apocalipse, capítulo 3, verso 17, ela deixa bem claro, eu estou rico e abastado, nada me falta, né? Aí Cristo diz, pois é, porque você está rico e abastado, eu vou dizer, tu está pobre e segue nua, né? Quantas pessoas dentro da igreja não são submissas aos seus líderes? Aí ainda tem a cara de pau, conduzida pelo espírito enganador e doutrinas de demônio, porque usou a palavra de Deus para distorcer a verdade de Deus. Ainda diz assim, né? Eu sou submissa somente a Deus. Mas para ser submissa a Deus, precisamos ser submissa a Cristo. Para ser submissa a Cristo, eu preciso ser submissa à sua igreja. Eu preciso servir a sua igreja. Pastor, aonde está escrito isso? Jesus lavou os pés dos seus discípulos e disse, assim como eu estou limpando vocês, limpe os outros. Assim como eu estou servindo vocês, sirva aos outros. Se você quer ser o maior, então seja aquele que serve mais, né? Aí ele, assim como eu vos servi, sirvam vocês. Aí Cristo se submeteu completamente à obra do Pai. Você pode ver isso no Getsêmani. Ele entregou a sua alma ao ponto de dizer, Pai, não era isso que eu queria, mas já que é o que tu queres, seja feita a tua vontade. E ele se entrega. Ali foi uma luta da alma de Cristo, porque ele lutou com o corpo, com a alma e com o seu espírito. Então veja que Cristo se submeteu, mesmo sendo Deus. Paulo diz, mesmo sendo quem ele era, ele se submeteu completamente como um homem se submete às obras de Deus. Se Cristo se submeteu aos homens, se submeteu a Deus, por que você não pode ser submisso, nem se submeter ao teu pastor, ao teu líder ou à tua igreja? Então, um espírito enganador, ele é cheio de si.
e ele sempre vai querer atrair discípulos para si mesmo, tá? Então, ao dizer que não precisa de coisa alguma, esses crentes se mostram em um estado de mornidão espiritual, tá? Quando você vê uma pessoa cheia de si dizendo, eu só sirvo a Deus, eu só sou submissa a Deus e não a homens. Uma pessoa dessa está cheia de soberba, cheia de si mesmo, não é capaz de servir a ninguém, muito menos a Deus, né? Como disse Cristo, como diz Paulo, como diz as Escrituras, se não consegue servir aquilo que vê, quanto mais vai servir aquilo que não vê, não é verdade? Então, essas pessoas estão mostrando simplesmente que de Deus não tem nada e estão em estado de mornidão espiritual. Em Apocalipse, capítulo 3, na igreja de Laodiceia, Jesus diz o quê? Estou a ponto de vomitar. Então, esse tipo de crente em mornidão, já que você não é crente nem frio, está morno, eu estou a ponto de vomitar-te, né? Então tem muito crente morno por aí, cheio de si, dizendo que é submisso a Deus, sendo que na realidade ele está em estado de mornidão espiritual, né? Então a Bíblia deixa bem claro que pelos frutos nós conhecemos esse tipo de pessoa. Mateus capítulo 7, foi o próprio Cristo que falou isso. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas. Né? Isso está descrito em Mateus 7, 15, final do Sermão do Monte. Acautelais. Por quê? Do capítulo 5 ao 7, Jesus está falando do Sermão do Monte. Jesus está falando do espírito da lei. E ele, como o próprio espírito da palavra de Deus, ele fala do espírito da lei, das coisas que estão dentro da lei de Deus. Aí ele termina concluindo, acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vestidos como pele de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, por seus frutos conhecereis. Porventura, podemos colher uvas de espinheiros e figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz más frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Jesus foi muito contundente ao afirmar que são os frutos que nós podemos reconhecer os falsos profetas. Portanto, não devemos nos preocupar com os sinais e prodígios, lembrando que o anticristo e todos os seus seguidores realizarão sinais e prodígios. A Bíblia fala de 2 testemunhas vestidas de panos de saco. O que é isso? Homens pregando a verdade em praças públicas, gritando as verdades de Deus. Mas a forma que elas se vestem e a forma que elas pregam não agradam a multidão. Então, o falso profeta está fazendo sinais, maravilhas e prodígios, né? Então, isso não prova que essa pessoa que está fazendo sinais, que está fazendo o coxo levantar, que está fazendo toda essa coisa toda aí, não significa porque ele falou uma coisa e se cumpriu, porque ele pode falar pelo espírito do diabo, né? Lembrando que o diabo ele quer usar o que está dentro de você. Lembrando que Judas foi um apóstolo escolhido por Jesus, fez sinais e maravilhas também, né? E ele era um falso apóstolo. Então nós devemos nos atentar a isso. Ele roubava da tesouraria sendo um tesoureiro. Ele era um ganancioso ao ponto de dizer para Cristo que aquela mulher que derramou perfume nos pés de Cristo deveria ter dado dinheiro aos pobres. Ele usou a palavra de Deus e vamos dizer assim, um termo de caridade, de amor ao pobre, né? Para mostrar a ganância que estava dentro dele, né? Então eles são cheios de falsas profecias, milagres, vamos dizer assim, são milagres, é o diabo usando o poder de Deus que está dentro do homem, é mais ou menos isso, né? Por isso que Deus não libera seu poder para qualquer um, porque senão o diabo vai sair fazendo aberrações pelo mundo afora, né?
Então, irmãos, nós precisamos nos preocupar, não podemos nos preocupar com as vestimentas que alguém está usando. Lembra das duas testemunhas de Apocalipse, que elas estão usando roupas de saco, ou seja, ninguém dava valor para elas, zombavam das palavras que elas pregavam, mas eram elas que estavam pregando as verdades de Deus. Isso já está acontecendo. Os espíritos enganadores não estão dando para aqueles que estão dando atenção, o povo não está dando atenção para aqueles que estão pregando a verdade. As pessoas estão indo em busca de maravilhas, de sinais, de coisas que, sabe, que enche o seu ego. Então, não é a vestimenta que vai falar se a pessoa é um profeta, né? O profeta pode usar calça sim, pode usar brinco sim, pode usar batom sim, né? Pode usar bermuda sim, né? Mas é o caráter dele que vai falar quem ele é. Não adianta eu ser um sepulcro caiado, usar uma roupa longa, usar um monte de coisa e não ter um caráter transformado. O caráter é o conjunto de qualidades boas ou más do indivíduo, que determina a conduta dele relacionada a Deus e relacionada ao próximo. Então, como que essa pessoa se comporta na igreja? Como que é o palavreado? Como que é as conversas dessa pessoa? Então, precisamos muito prestar atenção nesse tipo de gente, porque ainda há falsos profetas e eles não estão nos bares nem nas bocas de fumo. A Bíblia diz que eles estão dentro da igreja. Infelizmente, muitos falsos profetas têm se levantado nesses últimos dias, enganando o povo com mensagens falsas, antibíblicas, plenamente nocivas ao crescimento da igreja. O diabo, ele não consegue ser Deus, coloque isso na sua cabeça. Então ele vai usar o que Deus colocou dentro de você. O diabo vai usar a minha malignidade, adquirida pela minha desobediência. Eu não sou obediente à palavra de Deus. Eu não sou obediente ao pastorado. Eu não sou obediente à igreja. Eu sou cheio de mim mesmo, porque eu só sirvo a Deus e só sou submissa a Deus. Então o diabo adora esse tipo de gente, porque ele sabe que ali está cheio de malignidade. E é lá, na desobediência, que ele pode entrar e usar o dom de Deus que está dentro da pessoa. Ele não pode ser Deus, mas ele pode usar o que Deus colocou no homem. Então, essa situação gera infidelidade ao Espírito de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, não entristeçais o Espírito de Deus. Essas pessoas podem ter sinais, podem ter maravilhas, podem pregar bem, pode ter um dom de elocução maravilhoso, pode falar com ousadia, até parecer que tem autoridade, né? Mas o espírito do anticristo pode estar operando nessa pessoa. Por quê? Por conta da desobediência à própria palavra de Deus. A minha natureza, coloque isso na sua cabeça, a natureza humana, sem o Espírito de Deus, me torna um anticristo. Lembrando que o anticristo, ele usa as verdades de Deus para distorcê-las e tirar muitos do caminho da verdade. É isso que Paulo fala, e se possível, enganar até os salvos. Os dons, irmãos, são irrevogáveis. Deus não tira de você o dom que ele te deu. Não vai tirar a pessoa, os dons, por serem irrevogáveis, Deus não tira a pessoa maligna, ela vai usar o dom que Deus não tira dela, ela está em pecado, ela está em desobediência, ela está num monte de coisa. Então, ela está com o dom de Deus quando ela adquiriu na presença de Deus, quando ela estava sendo fiel ao corpo de Cristo, quando ela estava sendo fiel ao seu líder, né? Então, ela vai ter o dom de Deus. Só que depois ela se torna um desobediente. Paulo vai dizer, tome cuidado com este, principalmente com Alexandre, que fez isso, que fez aquilo, né? Essa pessoa vai se tornar uma pessoa maligna. Maligna é tudo que está dentro do homem. Então, por influência do anticristo agora, ela vai corromper a palavra de Deus. O diabo vai buscar em nós, querido, o que está em nós, para usar contra a igreja de Cristo. O maior problema no meio eclesiástico
né, vamos dizer assim, entre os obreiros, é que as pessoas têm que servir a Deus. E para servir a Deus, eu preciso estar em obediência e muitos não querem. E para servir a Deus, eu preciso servir o meu irmão. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus disse, se alguém quer me servir, sirva um desses pequeninos. Ele não está falando de criança, ele está falando dos discípulos, da igreja a qual ele estava montando. Então, muitos dons são irrevogáveis, Deus não vai tirar. Mas a pessoa fora da presença de Deus e sem o Espírito de Deus, ela tem a influência do anticristo. Por isso que eu costumo dizer com toda autoridade, tem um monte de filhote de anticristo aí que não conhece a palavra de Deus, sendo usado por espíritos enganadores. Então, o diabo, ele vai buscar dentro de você aquilo que é de Deus, é só isso que ele quer. E o maior problema entre os obreiros na igreja é porque as pessoas não conseguem se submeter em obediência e nem conseguem servir uns aos outros. E por isso, irmãos, eles se tornam aprendiz de anticristo. E por isso, o pastor, ele é curto e grosso com o obreiro. Ele não brinca com o obreiro. Ele vai para cima com gosto de gás, né? Ele vai para cima do obreiro como um pastor vai para cima de uma ovelha desgarrada e quebra as pernas dele. Porque se não quebrar as pernas dele diante daquela situação, ele vai se tornar um aprendiz de anticristo dentro da igreja. E porque as pessoas não querem servir, não querem obedecer, não querem se submeter, está uma guerra entre crentes e pastores hoje em dia, né? A infidelidade ao Espírito de Deus vem por conta da ganância que está no coração das pessoas. A pessoa não coopera, a pessoa não se corrige a si mesmo. Não, peraí, foi eu que errei, eu fui grosso, né? Eu trouxe a contenda para mim, a ofensa estava em mim, eu respondi, né? Ela não se corrige. Elas vivem comparando as pessoas. A Bíblia diz que não devemos comparar, né? E as pessoas vivem comparando, né? Quem prega melhor, quem é o pastor melhor, quem é a igreja melhor. É um tal de ali está melhor do que aqui. Deus falou em outra igreja com esse tipo de gente. Se ela vai para outra igreja, Deus falou com ela lá, ela corre para lá. Por quê? Porque não é fiel, é infiel. Anda de qualquer jeito. Não sabe cooperar, não sabe servir, não sabe ser submissa a Deus na igreja local. Ninguém pode comparar as obras de Deus e nem a palavra de Deus na vida de ninguém. A Bíblia deixa isso muito claro. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 4 ao 6, diz assim: porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e dizendo o outro, eu sou de Apolo, porventura, olha o que Paulo está dizendo, vocês não são carnais? Olha isso, lembra que eu falei para vocês que 3 espíritos operam no homem? Por meio da alma, por meio do anticristo e por meio do Espírito de Deus? Paulo agora está dizendo a essa igreja que está se comparando e comparando as obras uns dos outros, né? Não, porque o pastor Marlon não sabe pregar, não, porque o pastor fulano tem mais humildade. Então eu vou para lá. Pessoas infiéis. Aí Paulo chama essas pessoas de carnais. Vocês estão dizendo que Paulo, que Apolo, que fulano, que cicrano é melhor? Pois quem é Paulo, quem é Apolo? Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 4 ao 6. Quem são eles, senão ministros pelos quais vocês creram e conforme o Senhor deu a cada um o dom? Aí ele continua, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Então Paulo deixa bem claro, se você compara pastor, ministério, dons de pessoas, você é um carnal e provavelmente você vai se tornar um infiel. Né? Então os crentes de Coríntios estavam comparando as coisas espirituais e Paulo chama eles de carnais, lembrando que os carnais não são usados pelo Espírito de Deus. A profecia precisa ser confrontada pela palavra de Deus, já que o nosso Deus nunca se contradiz. Então você precisa observar quando um profeta vem falar com você, ele vem confirmando aquilo que Deus já está fazendo na tua vida. Ele vem confirmando aquilo que você está orando. Ele vem confirmando aquilo que Deus já está completando em tua vida.
cada um, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 a 11, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado, e em Cristo, e a quem pertence a glória, o poder e a honra para tudo sempre. Então, a 1 Pedro 4,11, que nós já vimos aqui, diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos, ou seja, com a palavra de Deus. A mensagem está de acordo com as Escrituras, né? Como aquele pastor que colocou dúvida no coração da irmã. A mensagem, dúvida no sentido de, em vez de mandar ela perdoar e voltar para o lugar onde ela estava, disse que Deus tinha um tempo novo e que ela estava magoada com o pastor, né? Colocou contenda, colocou divisão. Então, a mensagem, ela precisa estar de acordo com as Escrituras. Deus jamais vai dividir uma igreja, um povo, alguém, né? Então, está de acordo com as Escrituras? Está de acordo com o que Deus tem falado comigo? Com aquilo que eu estou buscando, com aquilo que eu estou vivendo? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Nós não podemos ser apenas ouvintes, temos que ter discernimento espiritual. Uma pessoa que se diz profeta, vive em imoralidade sexual, está em um profundo engano e vai enganar outros. É um falso profeta, né? Uma pessoa que se diz profeta e está debaixo de mentira, de contenda, de divisão, de disse-me-disse, ela está debaixo do espírito anticristo e vai enganar outros. Então a profecia precisa estar de acordo com o caráter da pessoa. Ela tem autoridade para falar daquilo? Jesus afirmou que os falsos profetas vêm como lobos em pele de cordeiro. Mateus capítulo 7. Parecem coisa boa. Parece que está no meio de nós, está entre nós, né? Parece ser que vem de Deus, porque usou a palavra de Deus, né? Agem como cordeiros, tem pele de cordeiros, mas os seus propósitos, Jesus deixou bem claro, são como de um lobo, de devorar e enganar a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Vamos estar encerrando essa aula. Se vocês tiverem alguma pergunta, mandem no grupo. A gente pode estar respondendo. Eu espero que esse assunto sobre o profeta tenha ficado bem claro na sua vida e nesta manhã você possa estar livre de todo o espírito do engano, de espíritos enganadores e até mesmo do anticristo que está por vir. Que você não seja enganado, como diz a palavra de Deus. Ele vem para enganar, se possível, até os salvos. Então, que você não seja enganado nesse tempo. Que você não seja levado pela apostasia nesse tempo, por conta de espíritos enganadores, né? Lembrando que eles usam a própria palavra de Deus só para desviar o povo daquilo que Deus está fazendo na vida deles. Então, que você seja abençoado com esse estudo. Se você puder rever os textos bíblicos depois, faça isso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique com cada um de vocês e até a próxima.